Mas o que você achou dessa vitória do Corinthians? O que representa para a equipe do Corinthians vencer o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0? Representa mais 3 pontos na tabela. Olha, Estevão, olha, Cássio, eu acho que essa vai ser a análise mais curta que a gente vai fazer de uma partida de futebol transmitida aqui pelo meu amador, viu? O Corinthians venceu fora de casa o Atlético Mineiro por 1-0, gol de Roger Guedes, pasmem, assistência de Yuri Alberto, que foi só isso que o Yuri Alberto fez na partida, acertou um passe para o Roger Guedes, que também acertou um chute e venceu o goleiro das duas. Enfim, Corinthians vence a partida, garante os 3 pontos, fica ali fora da zona da confusão e assim praticamente garante o emprego do Vanderlei Luxemburgo para pelo menos até o final do mês. Então ele vai receber esse mês inteiro, agora só não sabe quando, mas vai receber. E o Atlético Mineiro consegue perder para um time em teoria pior, mas perdeu. Essa derrota coloca o Corinthians na 14ª posição ali com 15 pontos, não vai para a zona de rebaixamento nessa rodada, e o Atlético Mineiro cai ali para a 11ª com 20 pontos. Cássio Ângelo, eu sei que você não tem muito para falar da partida, principalmente porque a partida não deu muito para você analisar, mas o que você achou dessa vitória do Corinthians? O que representa para a equipe do Corinthians vencer o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0? Representa mais 3 pontos na tabela. Que é o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 3 pontos uma vitória, 1 ponto um empate. E a derrota? Derrota não soma pontos ainda. Mas brincadeiras sadias entre amigos à parte, senhor Adiel Reis. Quem tá de parabéns é o professor Vanderlei Luxemburgo, cara. Ele percebeu que a equipe do Atlético Mineiro sem o Hulk ia forçar muito o jogo pelas laterais, buscando o Allan Kardec na centroavança, e aí ele faz uma troca de esquema de 2 zagueiros para 3 zagueiros, e aí prende mais os alas, o Fábio Santos e o garoto Fagner não foram tão ofensivos, justamente para dar esse primeiro combate nos 2 pontas, que sempre estavam atacando, o Paulinho e o Pavon, e quando eles atacavam tinham sempre a sobra, ou do volante ou do segundo zagueiro. Então o Atlético Mineiro não conseguiu jogar pela questão tática e pela questão técnica. As 2 equipes não conseguiram jogar pelo péssimo gramado que é o Mineirão, esse pasto aí que chamam de gramado, e acabou atrapalhando todo o espetáculo futebol. Para o Corinthians, como eu falei, Adiel Reis, o Corinthians vai sobrevivendo, né? Embora quando a gente acha que o Luxemburgo vai cair, ele consegue uma vitória, foi assim contra o próprio Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e vai claudicantemente mantendo a equipe na Série A, que eu acho que deve ser esse o objetivo da equipe do Parque São Jorge até o fim do ano. Seu Adiel Reis. Estevão Barros, o Atlético Mineiro está na 11ª posição agora, com 20 pontos, tem chance de ser ultrapassado pelo Fortaleza ali, mas uma derrota dessa, da maneira que não jogou bola, para falar a verdade, contra o Corinthians, você acha que essa derrota foi merecida? E o Hulk fez tanta falta assim a equipe do Atlético Mineiro? Foi muito merecido. O Atlético em nenhum momento quer dizer, teve ali acho que uns 2-3 minutos no primeiro tempo, mas fora isso, uma partida horrorosa do Atlético. Contra o Fortaleza também já tinha sido um pavor. E hoje, mais uma vez, em casa, a equipe deixou muito a desejar, né? Esperava que tivesse uma outra postura, fosse mais agressiva, mas muitas vezes esperou o Corinthians e quando tentou atacar, ficou presa ali na marcação, muito bem montada pelo Vanderlei Luxemburgo, como o Cássio destacou durante a partida. Agora, é muito pouco, né, para esse elenco do Galo, jogadores como Pavon e Paulinho muito abaixo, e aí hoje sem o Hulk, você depender de Allan Kardec e Vargas, não tem condições. O Allan Kardec no primeiro tempo pouco tocou na bola, o Vargas também depois que entrou não fez nada. O Igor Gomes correu e nada. Edenilson sumido.
O Batalha, coitado, corria ali pra defender, batalhou hoje, né? Durante o jogo pra jogar. E também pouco fez. E aí o Mariano, né? Foi o grande destaque negativo, porque deu a bola no pé do Yuri Alberto. Se não fosse aquele lance do Mariano, eu acho que a gente estaria falando aqui de um 0-0 tenebroso, de um jogo horroroso mesmo. Porque a sensação que eu tive era que nenhuma das equipes hoje queria perder, estavam mais preocupadas em não saírem derrotadas do que propriamente conseguirem a vitória. Acabou que o Corinthians contou ali com a infelicidade do Mariano e conseguiu a vitória, mas o Atlético, uma partida muito abaixo, e tem que abrir o olho, viu? Tô de olho na sequência aqui do time. Rapaz, olha, mantendo esse nível de atuação aí até o confronto contra o Palmeiras da Libertadores. Não sei não se o Filipão chega bem até lá não, hein? Pois é. Você falou sobre esse elenco qualificado do Atlético Mineiro. Eu não sei se a gente pode considerar o elenco do Atlético Mineiro qualificado, né, Cássio Ângelo? Eu acho que o elenco do Atlético Mineiro ele é bem superestimado, eu diria. Eu vou colocar uma opinião aqui minha, pessoal. Acho que tem muito mais dedo de empresário nesses jogadores que estão no Atlético Mineiro do que propriamente dito qualidade de futebol, qualidade técnica. Habilidade, não sei se você concorda. Eu acho que é muito mais um amontoado de jogadores caros. E isso pode prejudicar o clube em si. E aí vamos tratar da sequência do Atlético Mineiro, que vai enfrentar jogos difíceis. Tem um jogo, antes do jogo pela Libertadores, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Goiás. E na sequência vai enfrentar... Cadê? Subiu daqui? Grêmio fora de casa, depois Grêmio. Flamengo em casa e São Paulo fora de casa. Essa é a sequência do Atlético, então. Goiás em Goiânia, Grêmio em Porto Alegre, Flamengo em casa e São Paulo fora. Pois 2-1-1. Pois é, Cássio. É de se criar uma expectativa ruim em relação a essa sequência do Galo, pela forma como está jogando bola e essa questão que eu falei, de não ser um elenco qualificado, em si um elenco caro. Sim, é um elenco superestimado, jogadores que vieram da Europa, Paulinho, Pedrinho, o próprio garoto Hulk. Mais gripe do que futebol, esse time do Atlético Mineiro hoje. Claro, são jogadores que em determinado momento da carreira mostraram potencial, mas hoje não estão demonstrando uma realidade de futebol. Não é o primeiro jogo que o Atlético Mineiro perde assim. Vocês brilhantemente fizeram Fortaleza e Atlético Mineiro. Nós vimos o mesmo roteiro, o Atlético Mineiro saindo atrás do placar e sem força para reagir. Quando tinha a posse da bola, pouco atacava com perigo. De se preocupar, o Filipão vai ter muito trabalho, mas é um profissional competente que pode mitigar aí esses erros. Agora, no caso do Corinthians, Estevão Barros, mais uma vez o Atlético Mineiro segurando o emprego do Vanderlei Luxemburgo quando todo mundo achava que ele perderia e seria demitido, né? Mais uma vez isso aconteceu. Você tem a sequência do Corinthians aí para passar para a gente? O Corinthians tem o jogo contra o Universitário, terça-feira pela Sul-Americana, em Itaquera. Aí recebe no domingo, aliás, no sábado, a equipe do América Mineiro pela Copa do Brasil. E aí depois tem a volta do Universitário. E aí tem o Bahia. Ele foi estudar fora? Oi? Ele foi estudar fora? É um intercâmbio, né? Que eles estão fazendo aí. A Sul-Americana tá com essa modalidade. Aí tem o Bahia em Salvador no dia 23. E o Vasco contra o Vasco depois em Itaquera no dia 30. Esse jogo aí foi parece que vai ser adiado, cara. Porque como o América vai jogar no sábado, já adiou o jogo do América. Então, não, o que foi adiado foi contra o América. O Grêmio. O quê? No final de semana, contra o América não, foi... Pois é, o jogo do América foi contra o Vasco. E esse jogo contra o Corinthians e Vasco parece que vão ser onde vai ser reposto o América e Vasco. Ah, entendi. E Corinthians e Grêmio. CBF. CBF. Mas a sequência é essa, é Universitário, América, Universitário, Bahia, Vasco, Internacional e Curitiba. Que jogo, hein? Vasco e Corinthians. Nossa. E o Curitiba fecha o turno do Corinthians.
Uma sequência também. O Corinthians precisa de mais ou menos 30 pontos para se garantir na Série A. Tem que ganhar 10 jogos, essa é a meta. Mas é uma sequência acessível, né? A questão é que o Corinthians precisa jogar bola, né? Impressionante como esse time só joga bem como... Jogou hoje. Forçando a barra, né? Mas o melhor minuto que eu vi do Corinthians foi o primeiro minuto e meio. Melhor 1 minuto e meio do ano, né? Alta intensidade. Não, melhor 1 minuto e meio do ano eu escutei outro. Já ouvi muito esse também. Ai, enfim. Da vida, né, Cássio? Da vida. Mas o Corinthians joga bola só quando precisa de... Quando o Vanderlei tá com as costas na parede, né? Contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Assim. Contra o Atlético Mineiro. E contra o Atlético Mineiro. E contra o Atlético Mineiro. Mas teve o Faz Liverpool. 10 jogos aí contra o Atlético Mineiro, pede pros outros clubes trocarem a vez. E teve o Liverpool também, que o Corinthians fez um bom jogo. O Liverpool do Uruguai, não do Klopp. Um time reserva. Mas é impressionante, né? O Luxemburgo só funciona sob pressão. Né? Ele queria ser senador da República justamente para isso, resolver o problema da pressão no Brasil. Então, vou falar do Corinthians aqui de uma forma bem sincera. Eu acho muito, muito pouco para essa equipe do Corinthians. Acho que o elenco do Corinthians não é esse elenco todo em relação aos outros times, mas também acho que poderia estar jogando melhor. A questão tem muita gente que acha que tem prioridade, tem muita gente que acha que tem essa moral no elenco, quer comandar o vestiário, está tentando barrar algumas possibilidades que o Luxemburgo quer implementar. Por isso que ele escala alguns jovens tudo de uma vez, porque é como se ele... o protesto dele em relação ao elenco. O que ele quer fazer é mesclar. Ele quer, por exemplo, utilizar um Renato Augusto ali junto com Moscardo, talvez Fausto Vera, colocar... Mas aí, por exemplo, você não consegue colocar Felipe Augusto para jogar porque o Yuri Alberto fica chateado. Tem esse lance também. E aí tem empresário que vem cobrar a ausência do Bruno Mendes, porque que ele está... Então tem muita gente metendo a mão aí nesse elenco do Corinthians. Isso dificulta a padronização do futebol do Corinthians e fica essa bagunça que foi hoje. Ganhou hoje porque o Atlético Mineiro não quis jogar bola também. E, enfim, foi um jogo horroroso. A vitória foi boa, claro, obviamente, não vou dizer que não, mas tem que jogar muito mais do que jogou hoje se vai querer buscar alguma coisa além da briga por rebaixamento. Se for continuar só no que está, esquece, meu amigo, vai ter que brigar pelos 45 pontos mesmo e tentar escapar do rebaixamento, e é tudo que tem. Vai perder na Sul-Americana e vai cair na Copa do Brasil. Precisa de muito mais. Só que eu não sei se o Luxemburgo tem esse gás, esse ímpeto para isso. Haja visto as coisas que eu falei. O elenco não está todo com ele, alguns jogadores mais experientes só querem jogar ao lado de outros jogadores, não querem ser escalados com os jovens. Então tem toda essa frescura aí no elenco do Corinthians, que a gente já sabe que nunca dá um resultado bom. É isso que eu tenho para falar do Corinthians. A vitória foi boa, mas péssima atuação em Minas Gerais hoje. Estevão Barros. Melhor atuação do Yuri Alberto? Melhor atuação do Yuri Alberto em Minas Gerais. Sobre um jogo de sábado, pelo Brasileirão, um jogo às 6h30, em que o Corinthians estava jogando de branco com a meia preta, foi a melhor atuação dele. Viu? Com a lua minguante no céu. Sim, exatamente. Gramado ruim. Sim. Eu acho que ele nem quis tocar pro Roger Guedes, sabe? Acho que ele tentou correr com a bola e errou a passada e deu o passe para ele, sem querer. Sim. Eu não duvidaria, viu? Porque do que a gente tá vendo dele aí é o lance mais típico aí. Porque tudo que ele... Fora isso, tudo que ele errou, tudo que ele tentou, ele errou, então... É tudo que ele errou mesmo, literalmente. Então... Ele só errou.